Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Heron Martins, que é o CEO da AgroGalaxy. E o tema é AgroGalaxy, da crise ao recomeço. Heron, eu tô tão feliz, cara, de ter você aqui, de receber você para esse bate-papo, que você não tem noção. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo contigo e levar um pouco aí o nosso momento para quem te acompanha. E eu vou te falar por que a satisfação, cara, porque muitas pessoas, quando buscam Quando estão num momento de baixa, às vezes se esconde, né? É muito comum a gente se esconder quando a gente não tá bem, né? Quando você tá bonito, todo mundo quer estar do seu lado, né? Quando você entra num momento aí que a poeira, né, poeira baixa, tal, não sei o quê, você olha para o lado, muita gente saiu, tal, e a gente fica meio embaixo. E você não, você encarou o negócio e tá de frente. Eu fui dar uma olhada no seu currículo, cara, eu fiquei impressionado. Nem trouxe aqui, nem trouxe porque é gigante. Conta para o pessoal aí, quem é o Heron Martins? É quase do alfinete ao foguete, mais ou menos esse é o meu currículo. Na verdade, eu tenho 50 anos, trabalho desde os 14, fui menor aprendiz, já fui eletricista em fábrica, já fui o cara de informática, já fui financeiro, né? Já trabalhei na indústria, já trabalhei no agro, estou no agro desde 2014. Na vida pessoal, eu tenho duas filhas, a Mari e a Lau, né? Todas já maiores de idade, uma já formada e outra agora estudando na UNB. Sou casado com a Alessandra. Sou do interior do Rio, né? Não tenho sotaque, mas sou do interior do Rio. Mas com toda essa passagem profissional, eu já morei praticamente em todas as cidades que o agronegócio está presente. Acho que esse momento para mim, você falou, né, de vir aqui, de conversar e de trazer a mensagem, apesar de ser um momento de desafio, é o que a gente tem priorizado desde setembro do ano passado. Eu acho que passar por dificuldades faz parte, não é o desejado, mas trazer a comunicação clara para todos os envolvidos é, de alguma forma, o nosso dever. Por isso a gente está batendo esse papo aqui. Heron, uma coisa que eu acho que muita gente não entende é o seguinte: quando o cara é pequenininho, desorganizado, coloca o negócio na caderneta ali, não tem gestão, ele quebrar, ele passar por um momento de dificuldade, é normal, é comum, a gente entende. Mas quando você pega uma empresa do porte de uma AgroGalaxy, com a reputação, com o nome, com tudo aquilo que ela tinha no mercado, com a governança, cara, como que acontece um negócio desse? Acho que assim, a gente viveu um período muito de bonança de 2019 a 2022 no agronegócio, né? A soja chegou a beirar R$200. Então, com isso, houve um movimento de toda a cadeia, não é só da AgroGalaxy, todo mundo passou por isso, de crescimento, né? Então, a própria AgroGalaxy, ela cresceu 69 lojas de 2019 a 2022. Então, da magnitude do que é o crescimento, né? A gente não fez nenhuma aquisição de 22 para frente, mas fizemos algumas aquisições no passado. Agrocat, Sementes Campeã, né? Quando você está nesse período de bonança, você, por mais que tenha uma alavancagem, quero dizer, você se endivida para fazer isso, tem limite de crédito, né? Eu brinco que, assim, quando eu comecei no agronegócio em 2014, a revenda não comprava fertilizante a prazo. Ela não tinha crédito para comprar fertilizante a prazo. Ela tinha um parceiro que fornecia. De 22 para frente, tinha crédito para comprar fertilizante. E a revenda comprava fertilizante a prazo e financiava o produtor. Quando veio 23, aí, né, 22, por que a soja foi a 200? Escassez de produto químico, principalmente pelo tema da Covid. Teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, que polarizou e subiu o preço do fertilizante. Então, em 2022, com a soja de 200, estava tudo perfeito. Quando veio 23, que aí tudo voltou para um patamar normal, nós, como revenda, a gente ganha X% do valor faturado. Se o fertilizante caiu pela metade, o defensivo caiu 60%, a gente automaticamente passou a ganhar metade do que ganhava. Então, toda aquela engrenagem de crescimento, faltou combustível. E aí, quando vem um momento como esse, o crédito ficou escasso. O agro sofreu muito com o movimento de 2023, todos sofreram, mas as revendas em especial mais,
Porque a revenda, além de ser agronegócio, ela também é varejo. E aí a gente teve lá atrás aquele evento das lojas americanas que fez com que também os bancos puxassem um pouco de freio para crédito do varejo. Então, você enfrenta 23 no período de ajuste, com crédito mais restrito, quem te dava crédito resolveu tirar o pé. A gente fez um processo duro, mas racional, de tentar reduzir o tamanho para poder se adequar a esse novo momento, mas quando chegou em 24, 23 foi o período da baixa dos insumos, 24 foi mais ligado à crise climática, 2 anos complicados. Quando chegou 24, a gente não conseguiu renovar alguns dos parceiros que a gente tinha para crédito, o que acabou acarretando esse movimento de pedir a proteção através da recuperação judicial. Você falou aí da soja a R$ 200, e tem um negócio que vira e mexe eu repito aqui. Cara, aquilo entrou no inconsciente coletivo dos produtores rurais e o cara não vai esquecer disso mais nunca. O resto da vida ele vai esperar a soja de R$ 200. E você sabe que foi um momento, que foi um acontecimento, que foi um cometa que passou ali, né? Uma conjunção de planetas. E pronto, acabou. Mas parece que não, cara. Vira e mexe alguém, porque a soja de R$ 200. Blá, blá. E, cara, fica remoendo aquele negócio, né? Tinha que esquecer isso e acho que bola para frente, né? Assim, foi conjuntural, mas eu acho que o grande aprendizado, ou seja, quando você passa por momentos como os 23 e 24, você tem um livro de aprendizados. Um dos aprendizados qual é? O contexto da soja de 200 fez com que muitas pessoas do agro, revendas, produtor rural, indústria, tomassem decisões de longo prazo, né? A quantidade de gente que foi fazer área de expansão, né? O cara arrendou a área, o cara não negociou arrendamento. Eu entrei no agro com arrendamento a 10, e depois eu estava ouvindo arrendamento de 20, como é que pode? E aí, quando veio o ajuste... Pegou a pior terra... Não, e assim, vai dar certo, porque com margem de 60 dá certo. Mesmo que tenha algum problema, dá certo. Só que quando volta para 100, aí tudo se adequa, só que você tem compromisso de longo prazo. Então, boa parte do que a gente está vivendo agora, das recuperações judiciais, a nossa é uma, do próprio produtor rural, veio por esse período. E eu nem te falo, Divino, teve muita gente que nem era produtor rural, tá? E que falou, cara, esse negócio está dando 60%, aí eu vou fazer também, né? Então, a gente teve muito profissional liberal que foi ser produtor rural. E aí eu tenho que reconhecer que, assim, produtor rural é aquele que tem 10, 15 anos de sofrimento ali na lavoura, de aprendizado. Então, aconteceu a correção, mas é uma correção cara, eu tenho que concordar. Esse é um processo depurativo, né? E não foi a primeira vez que aconteceu. Ele acontece em ciclos e vai continuar acontecendo, né? Porque sempre aconteceu isso. O cara é advogado, engenheiro, médico, empresário, ele é qualquer coisa. A partir do momento que está dando muito dinheiro, ele é produtor rural. Até o próximo ciclo de baixa. E ele deixa de ser e volta a ser aquilo que ele era antes. Cara, assim, eu acho que o ativo mais importante que vocês tinham era a reputação, era o nome. A partir do momento que você pede recuperação judicial, ou que pelo menos a mídia começa a colocar seu nome em evidência, essa reputação já vai por água abaixo, né? O pessoal já puxa o freio, já começa a querer se afastar de você e tal. Como é que é viver esse momento? E como que foi passar por isso, Heron? Tá. Acho que assim, o maior ativo da revenda, tá, ele é o CTV. Tá? O CTV da revenda é o cara que tem o relacionamento com o produtor rural. Muitas vezes o negócio do produtor rural ele é feito com a revenda, mas ele é feito com o CTV que ele confia, né? E ele é feito muitas vezes lá no passado com o dono da revenda. E no nosso caso aqui é o gerente regional ou é o responsável pelo Cerrado, responsável pelo Sul. Então, o primeiro trabalho nosso, Divino, foi de trazer a confiança para essas pessoas. Não perder os principais comerciais que nós tínhamos. Não perder nosso material humano mais importante. É muito difícil, porque nós somos humanos. Quando você entra na recuperação judicial, a pessoa olha para o seu próprio CPF e fala, cara, isso aqui vai parar onde? Será que eu vou ficar até o final? E associa-se a isso que nós, no primeiro mês, reduzimos o tamanho da empresa pela metade. Então, a pessoa fica sem dormir. Então, a gente fez um trabalho grande, primeiro, de reter os nossos craques em campo, né, os principais comerciais do nosso time. Segundo eixo, produtor rural.
A gente entrou em recuperação judicial no pior momento do ano, Divino. E assim, não era uma recuperação judicial programada. Se fosse programada, eu teria pedido em maio. Em maio eu não pagaria ninguém, receberia as contas, teria um caixa espetacular e aí vamos ver o que eu faço. Quando eu pedi a recuperação judicial em setembro, eu já havia pago mais de 400 milhões a fornecedores. Esse é um dinheiro que eu poderia ter protegido. Então, não foi programado, foi num momento ruim, que o produtor dependia do nosso fertilizante da semente para plantar. Então, a gente teve que sentar e ter essa conversa franca que você tanto fala, dizendo, olha, não vamos conseguir cumprir, sem prometer, sem historinha, sendo bem preto no branco, claro, e dizendo, olha, a gente vai se reconstruir para voltar a falar com vocês. A gente teve ainda especial no sul, Divino, a gente tem silos, né? Então uma parte dos produtores rurais eles ficaram com grãos presos dentro de casa. É quase como uma poupança do cara, né? Então esse produtor a gente teve um tratamento especial desde o dia seguinte, de já desenhar um plano aonde, quando a gente aprovasse o plano de recuperação judicial, esse cara que ficou com a poupança dele presa, ele possa receber o mais rápido. E a prova disso, no último dia 30, a gente já pagou 12,5% do que a gente devia para essas pessoas que tinham a poupança presa. Então, dói, mas a clareza e principalmente a partir daí, só prometer coisas que você consegue cumprir e cumprir no prazo combinado, vai fazendo a construção. Então, reter o teu time interno, que é o principal patrimônio. Por outro lado, reconstruir ou ser claro com o produtor. E o fornecedor é uma relação complicada, porque o fornecedor ele acabou sendo credor, ou seja, ele teve no primeiro momento um prejuízo dentro da recuperação judicial, mas para ele sair desse prejuízo, ele precisa sentar contigo e te fornecer de novo. Então, são 3 eixos que a gente vem trabalhando desde o ano passado. Eu acho que, assim, o êxito, o sinal de êxito é a gente ter conseguido aprovar o nosso plano num tempo relativamente recorde, comparado com outras recuperações judiciais, e numa taxa de aprovação acima de 80%. Agora, qual é a nossa obrigação? Cumprir o plano, né? Cumprir tudo que a gente prometeu lá, e é nisso que a gente tem atuado aqui. Por que vocês entraram com o pedido em Goiânia? Na verdade, o nosso escritório era Goiânia. Quando eu cheguei aqui em setembro de 23, Divino, eu estranhei muito o escritório da AgroGalaxy ser em São Paulo. Sim, não tem nada em São Paulo. O agro não acontece em São Paulo. Então, a primeira coisa que a gente fez lá no início de 23 foi levar o escritório para Goiânia, porque era a nossa operação mais importante. As pessoas que decidiam as coisas na AgroGalaxy estavam em Goiânia. Então, a gente mudou para Goiânia. Então, o fato da EJ ter sido feito em Goiás é porque a nossa sede já era lá. A gente mudou no início de 23 e a recuperação judicial foi no segundo semestre Desculpa, nós mudamos no início de 24 e a recuperação aconteceu no segundo semestre de 24. Heron, eu preciso de fazer uma pausa rapidinho para fazer o nosso intervalo comercial, né? Já já nós voltamos, viu? Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou conversando, pessoal, com o Heron Martins, que é o CEO da AgroGalaxy. A empresa está se reestruturando, está trazendo as suas marcas regionais de volta e o Heron está aqui com a gente contando hoje, né, como que a empresa vai fazer esse processo. É lógico que teve uma conjuntura externa, uma série de fatores. Né, o preço das commodities estava lá em cima, caiu, o preço dos insumos subiram, ficaram estratosféricos e tal, aí teve guerra, teve muita coisa que aconteceu. Mas, cara, o que aconteceu lá dentro? Onde que você acha que foi o maior erro interno? O que vocês subestimaram e que fez com que chegasse lá na necessidade da recuperação? Tá. Hoje, quando eu vejo todos da cadeia do agronegócio que passaram pelo 22, 23, 24 e que saíram menos chamuscados, são aqueles que foram prudentes no período de bonança, né? Eu conheço muito produtor rural, né? A gente analisa cada produtor rural aqui, por exemplo, para conceder crédito, tá, Divino? Os produtores que saíram ilesos, vamos dizer assim, de tudo que aconteceu em 23, 24, são aqueles que, por exemplo, não entraram no arrendamento a perder de vista, mesmo com a soja de 200. Né? O cara cresceu 10%, 15% no máximo.
Trazendo isso para a realidade da revenda, as revendas deram um crescimento muito grande de 19 a 22. E aí você pega uma filial de uma revenda de agronegócio, ela leva 3 anos para começar a dar resultado. Então, quando você abre 70 lojas de uma vez, tem 3 anos para isso começar a dar resultado. Se a soja continuasse a 200, perfeito, não ia estar nem tendo essa conversa. Mas como o período chega uma hora que tem a correção, você sofre o que aconteceu. Então eu te diria assim, qual que é o grande aprendizado? Crescer em ritmo de maratona. Falei com você que eu usar essa expressão várias vezes. Eu acho que nem nos períodos de grande bonança pode ter um crescimento muito acelerado. O que todo mundo fez, o produtor fez, as revendas fizeram e a própria indústria acompanhou. O mercado teve essa correção em 23 e eu acho que essa é grande aprendizado daqui para frente. Quando vocês compraram marcas regionais, por exemplo, vocês vieram aqui em Goiás e compraram a Rural Brasil, né? Cara, o ativo não era o nome e o time, e a partir do momento que vocês tiraram esse nome, vocês não compraram o negócio e meio que jogaram fora depois? O principal ativo de quando a gente... Claro, assim, que é todo o conhecimento, o jeito de fazer negócio da Rural, o jeito de fazer negócio da AgroSem e da Agrocat, tá? Te diria, dentro da linha de aprendizados, tá, Divino? Eu acho que foi boa a sua pergunta. Eu acho que quando resolveu unificar tudo isso debaixo de uma bandeira, a gente tentou fazer com que todo mundo trabalhasse do mesmo jeito, sob uma bandeira nova chamada AgroGalaxy. Qual que é a minha lição, meu aprendizado, e a gente vem refletindo isso agora na Volta às Raízes? O Brasil do agro, ele é diferente em cada uma das regiões. Vale do Araguaia é diferente de Jataí e Rio Verde, que é muito diferente de Londrina, nem te conto do Balsas lá no Maranhão. Então, essa volta ao passado é justamente para a gente poder se adaptar ao que cada região espera com as nossas marcas regionais. Então, você tem razão. Provavelmente o movimento de unificação, centralização, decisões tomadas em Goiânia, decisões tomadas em Londrina, a decisão tem que estar na ponta, o poder tem que estar na ponta, porque o produtor, quando chega de manhã cedo para tomar chimarrão e quer carregar a caminhonete com produto, ele não pode esperar alguém dando um enter sentado em Londrina. Ele precisa ter alguém com poder de decisão dentro da loja, que é como funcionava no passado. Você me contou em off, antes da gente começar, nossa prosa aqui, que você esteve em Jataí, alguns dias atrás. Sim. Como é que foi sentar junto com produtores rurais e falar assim, ô, tudo bem, estou aqui e eu quero ser seu parceiro de novo. E nós vamos ter uma relação de afetividade de negócios juntos. Como é que foi isso? E com que olhar eles olharam para você? O produtor está desconfiado, Divino. O produtor está muito desconfiado. Não está desconfiado com a AgroGalaxy, está desconfiado com todo o contexto. Tá? Como eu te disse, é uma reconstrução. O que eu tenho dito para o produtor rural, o que eu tenho dito para o time, nós vamos prometer, negociar, encarteirar e faturar o que a gente tem condição de fazer. Se eu tenho que ficar menor para cumprir meus compromissos, eu vou ser menor para cumprir os compromissos. Agora, outra vez, a gente ainda está no momento de quê? De encarteirar e faturar. Nós estamos, nesse momento, entregando fertilizante para o produtor rural. Tem muito concorrente nosso que ainda não começou a fazer. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está antecipando? Porque a gente quer mostrar que o que a gente prometeu, a gente vai cumprir. E eu acredito muito na relação de confiança do produtor, aonde, se a gente cumprir os combinados, o produtor se abre mais para a gente fazer mais negócio. Então, isso tem sido a experiência. Teve produtor que falou, olha, eu vou comprar o fertilizante teu, se você me entregar, a gente conversa do resto. A gente está conversando do resto agora. Porque o cara viu que a gente entregou com qualidade, entregou no prazo. Você falou que chegou um momento que vocês tinham muito crédito. Lá no início não tinha crédito, comprava tudo à vista ali e tal. Chegou uma hora que jorrava dinheiro de todo lado, né? E hoje, como é que está esse crédito? Para todo mundo está difícil, não é para a AgroGalaxy, né? O mercado todo está com freio de mão puxado no crédito. A própria revenda, né? A gente subiu bastante a barra para aprovação de limite de crédito do produtor. Não, até aí, que tá difícil para todo mundo, eu sei. Eu quero saber o seguinte, AgroGalaxy, como é que tá para você especificamente? A gente, todos os credores que aprovaram o nosso plano, Divino, eles passam pela obrigação de nos conceder crédito. Então, a gente está se apoiando nesses que aprovaram o nosso plano de recuperação. Então, hoje a gente já tem crédito para fazer defensivo, para fazer semente de soja, semente de milho. A gente tem um estoque importante de especialidades, então a gente está bem confortável nisso.
E no fertilizante, a gente já tinha dito lá atrás, a gente está tirando o pé, não quer ter aquela relevância que tinha no passado no mix de venda, porque o fertilizante hoje está praticamente sendo comprado à vista. Então isso castiga muito o fluxo de caixa da empresa. Então a gente hoje está priorizando a venda de semente, defensivo e especialidade. E claro, para o produtor que é parceiro, para o produtor que é próximo, a gente fecha o pacote com alguma coisa de fertilizante. Mas sim, a gente tem crédito para fazer os nossos negócios desse ano, safra 25 a 26 e safrinha 26 a 26. Onde é que vocês querem estar no futuro? Entre os maiores ou entre os que melhor performam? Eu, enquanto CEO da empresa, eu quero estar nos que têm melhor produtividade, melhor eficiência. Tá? Se puder ser com tamanho, ótimo, quem não gosta. Mas principalmente com qualidade. É vender melhor e não vender em quantidade. O que o Heron e o time do Heron vai fazer para que a história não se repita? A gente tem um trato de não se iludir com o contexto, né? Então, assim, vai voltar. Quem está no agro já há um certo tempo sabe que de vez em quando volta a soja, não de 200, mas volta aquele período de bonança, né? E aí a guarda baixa, né? Então a ideia um compromisso nosso é de manter essa disciplina que a gente tem agora no momento de bonança, porque eu insisto, com tudo que a gente fez aqui, um momento de bonança, a gente vai sair bastante lá na frente. Mas não pode se iludir, não pode voltar de novo a abrir 69 lojas em 3 anos. Vocês estão fazendo uma volta ao passado, retornando com as marcas regionais, né? Eu acredito, ontem eu passei na porta da AgroGalaxy aqui, eu acredito que aquela placa lá vai sair logo e deve entrar um rural. Máximo ano. A gente está controlando, vai entrar o rural aí você vai ver logo. Com essa placa, que o produtor volte a ter confiança, que ele volte a entrar na loja de vocês e volta a sentar e volta a conversar como fazia antes? A gente, assim, é claro, não é só trocar o logo e o nome que transforma uma empresa, tá, Divino? A troca do logo é só a conclusão de um processo que a gente vem fazendo desde setembro do ano passado. Hoje, a nossa filial, ela trabalha mais parecido com a filial do rural no passado, né? O produtor que chega na nossa filial hoje cedo para tomar um chimarrão e resolver fazer um negócio e quiser levar um produto, ele vai perceber uma empresa que flui muito mais rápido, né? Não precisa aprovar um negócio com Goiânia, não precisa aprovar um negócio com Londrina, o cara não chegou ainda. A gente está levando o poder para a ponta, tá? E a gente acredita muito no conhecer a ponta. Hoje, o que é nosso lema? É levar o negócio para o produtor, não vou vender só produto, eu quero levar negócio, eu quero levar valorização de grãos, eu quero levar a condição de ele travar o barter dele, crédito, ele precisa. Quero levar uma consultoria de especialidade para ele, mas eu quero principalmente fazer isso com simplicidade, né? Assim, a gente precisa voltar a falar o idioma que se fala na ponta, né? Eu recebi muitas mensagens, críticas de a empresa está muito na Faria Lima. Eu sou zero Faria Lima, tá? Assim, até se alguém for olhar o meu currículo, vai falar, o cara que foi eletricista na fábrica não tem nada de Faria Lima. Mas tudo bem, é muito mais lá na ponta, tá? Todo o time da AgroGalaxy, seja comercial, seja administrativo, precisa conhecer o produtor para não inventar nada que não encaixe com a vida do produtor. Tudo isso feito com simplicidade, eficiência. E eficiência não é só cortar despesa aqui. Eficiência também é vender bem, né? Tudo bem, você quer levar um fertilizante? Vai levar um químico, vai levar uma semente. É vazio o que se fazia bem feito no passado. A gente está abandonando tudo que a AgroGalaxy fez? Não, a gente, quando virou a AgroGalaxy por causa da entrada na Bolsa, a gente subiu muito o patamar de governança, né? A gente é uma empresa auditada, tem todas as regras da Bolsa, isso a gente não quer perder. A gente quer a agilidade e a simplicidade da nossa revenda originária com o nível de governança que a gente passou a ter depois que a gente entrou na Bolsa. Eu vou fazer mais uma pausa e já voltamos. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro.
Marcos Troiro, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvard School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Hoje eu estou entrevistando o Heron Martins, que é o CEO da AgroGalaxy. E eu achei interessante porque o Heron, ele fez questão de estar aqui para conversar com vocês, de colocar a cara a tapa, gente. Assim, de realmente falar com o produtor rural frente a frente, né? E eu espero que esteja atingindo aí os objetivos de todos vocês que estão nos ouvindo. Essas lojas regionais, elas vão ter autonomia? A loja de Jataí vai ter autonomia, a loja de Rio Verde vai ter autonomia, ou não? Você falou que não vai ficar preso ali lá em cima, tá? Porque eu sei que o grande problema... Eu tive uma franquia que ela era nacional e era boa, rapaz. O dia que veio o pessoal de fora e comprou, você não conseguia falar com ninguém com menos de 20 e-mails. E aí começou todo mundo, os franqueados, tudo a espirrar, a sair do negócio, porque complicou, virou um dinossauro, né? Vocês vão ficar mais leves? Primeiro, a própria diminuição da estrutura, a gente tinha várias camadas até chegar ao presidente, a gente diminuiu essas camadas, isso já auxilia, mas por outro lado, assim, outro aprendizado também, né? Quando virou a AgroGalaxy, a gente ficou com cara de multinacional, né? Multinacional, tudo é decidido no central. Agro não funciona no central. O produtor que está com pepino, que ele precisa levar um fungicida para aplicar em 10 minutos, cara, não me conta história. Então, cada vez que alguma coisa sobe ainda para Goiânia ou para Londrina, Divino, a gente tem um compromisso de se perguntar por que subiu. Porque isso talvez pudesse ter sido feito na ponta. O que não vai mudar? Caixa é centralizado, né? Tem algumas coisas que você vai pagar, se paga centralizado. Mas tudo que impacta diretamente a experiência do nosso produtor, a autonomia tem que estar total na ponta. Muitos produtores deixaram de pagar vocês também, né? A gente teve uma inadimplência melhor do que ano passado, acho que por 3 efeitos, tá? Primeiro, a gente já no ano passado tinha feito uma seleção grande de evitar entrar em negócios de maior risco, tá? Segundo, a safra ajudou, tá? A safra ajudou bastante. E o terceiro, eu ainda acredito muito na idoneidade do produtor rural. O produtor rural, ele é bom pagador, Divino. Quando ele não paga, é muitas vezes por uma dificuldade climática, né? Ou quando dá um passo maior que a perna, que todo mundo viveu em 2022. Estão com bons indicadores de inadimplência comparado com o ano passado. Isso também tem nos ajudado dentro do nosso plano de recuperação. Esses dias uma pessoa comentou comigo o seguinte, falou assim, cara, eu fico pensando o que passa na cabeça do produtor rural quando ele tem que pedir recuperação judicial. Porque o produtor, ele é tão sério em relação aos seus negócios, né? E ele sabe que o negócio dele não é de curto prazo, é de longo prazo, né? Inclusive, vai deixar isso para os filhos e vai replicar e tal. Muitas vezes recebeu do avô, do pai. Cara, deve ser um negócio assim terrível, né? Não deve ser fácil. A gente não falou de um elemento importante que está presente na vida de todo mundo, produtor ou não, né, Divino? A Selic atual também pesa muito, né? O custo do dinheiro no Brasil ficou muito caro. Então, você imagina que uma revenda sofre para fazer 9%, 8% de geração de riqueza, que nós chamamos no Technique de EBITDA. Tá? Você pagar 15% para o banco com sorte, porque não tem juros de 15% no banco. Então, isso também pesa muito e eu espero que com a estabilidade econômica do país em algum momento a gente possa voltar a ter juros mais praticáveis, porque outra vez, se tem algo que mantém o PIB brasileiro de pé e mantém a nossa robustez é o agronegócio. Então o agronegócio precisa ter condições de financiamento diferenciado. Heron, se você fosse um produtor rural que tivesse tido crédito impactado, um contrato suspenso, o que você gostaria de ouvir do Heron
CEO da AgroGalaxy? O que eu comprei de você, você vai me entregar na data combinada? E eu vou responder, sim, eu só vou te vender o que eu puder te entregar na data combinada, na qualidade e na quantidade especificada. É isso, Divino. Eu não gostaria de ninguém me prometendo mundos e fundos, como a gente diz lá na minha terra, mas que me prometa o que pode entregar. Acho que é isso que o produtor espera da gente hoje. Qual que é a principal lição que vocês levam dessa crise? E daqui para frente, como vai ser essa nova fase de vocês? Acho que a principal lição é: vão voltar a ter momentos de bonança no agronegócio. Ele é cíclico, ele tem momentos de dificuldade, logo depois vem momentos de felicidade e bonança. Nesses momentos, ter o sangue gelado para continuar com a disciplina que você tem nos momentos de dificuldade. Essa é a principal lição. Se aplica a todos os negócios, tá? Mas eu já, como você mesmo comentou, eu já trabalhei na indústria de vidros, já trabalhei na indústria metalúrgica, estou no agronegócio desde 2014, mas no agronegócio principalmente, cada ano é uma história. Então, nos anos de dificuldade que você aperta o cinto e trabalha ajustado, se você levar essa disciplina para os anos de alegria, você gera bastante riqueza na empresa. Essa é a principal lição. E o que a gente tem como compromisso aqui? A gente tem um plano aprovado, a gente precisa entregar como mínimo esse plano. Essa é a principal missão nossa. Os números são públicos, a gente precisa entregar os faturamentos, mas principalmente os resultados para que a gente possa fazer os pagamentos. Fizemos os primeiros pagamentos agora, dia 30 de junho, e temos outros pagamentos previstos e cumprir esses pagamentos. Vocês acham que deixarão de ser julgados daqui para frente? Porque foram bem julgados. Depende muito da gente, Júlio. Depende muito da gente cumprir os combinados. Tá? Não é fácil. Não é fácil os torpedos que a gente recebe, tá? Mas é engraçado que, principalmente, né, meus parentes mais próximos, cara, mas como é que você aguenta os mísseis que você recebe lá? Outro dia até a minha foto apareceu lá e falei, não, mas tudo bem, vamos embora. Eu acho que o jeito de dar a volta por cima, qual é? É entregar o que eu estou falando aqui. É isso que a gente vai fazer. E com o tempo, acho que o produtor rural, apesar de ter acontecido tudo que aconteceu, ele trabalha numa relação de confiança. Se a gente conseguir cumprir os combinados, eu tenho certeza que a gente vai voltar a fazer negócio, como já tem começado a acontecer dentro do ano de 2025. Dia desses eu disse em São Paulo, no aeroporto, e a hora que eu fui pegar um táxi, a pessoa que estava na minha frente para pegar o táxi era o Ike Batista. Aí eu olhei e falei assim, puxa vida, esse cara foi o cara mais rico do Brasil, um dos caras mais ricos do Brasil. Está aqui pegando um táxi na minha frente. E aquilo ali, cara, me deu uma lição, sabe? Acho que uma das coisas que, primeiro, quando a gente está em dificuldade, a gente aprende que a gente tem que ser humilde, né? Tem que baixar a bola. Outra coisa, não é porque você está em baixa hoje que amanhã você vai continuar em baixa. Não, você pode estar... Porque a partir do momento que você aprende o caminho das pedras, a partir do momento que você aprende a ser grande, meu amigo, para você ficar grande de novo, é daqui para ali, né? Não é uma coisa tão difícil assim. E eu gostaria mais uma vez, viu, Heron, de agradecer, primeiro, a sua humildade de vir aqui diante da minha audiência, conversar comigo, expor, né? Colocar sua cara a tapa, mostrar o seguinte, olha, o CEO da empresa existe, está aqui e está aqui para falar com vocês e ouvir de vocês. Segundo, pelo compromisso público que você assumiu aqui, que eu achei muito legal, muito bacana. E eu te desejo todo o sucesso do mundo nessa empreitada, porque você pegou a fase mais difícil, que é essa dos mísseis, né? A gente ser CEO de uma empresa, quando ela está lá entrando na bolsa, tá na Faria Lima, né? Tudo é lindo, mas entrar no momento que você entrou, meu amigo, mostra que realmente você é um cara diferenciado. Então, parabéns, muitíssimo obrigado mais uma vez por esse bate-papo aqui. E eu desejo para você e para a AgroGalaxy todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de abrir esse canal para conversar, principalmente com o produtor rural, né, que é a tua audiência. Mas nós temos outra conversa. Daqui a um ano, a gente volta a conversar e eu quero trazer para você o cumprimento de tudo isso que eu falei. É isso que vai fazer a gente sair do outro lado. É isso que tem feito a gente sair do outro lado. Muito obrigado, Divino. Posso deixar agendado? Pode deixar agendado. Então faz o seguinte, deixa uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo agora. Primeiro, agradecer a paciência, né, com todas as dificuldades que aconteceram em função da nossa recuperação judicial.
mas principalmente agradecer cada um de vocês, produtor rural, que depois de passar por tudo que passou, foi na nossa loja, sentou, discutiu as dificuldades e principalmente fechou o negócio. E esses produtores eu não vou esquecer nunca, porque nos momentos de dificuldade que você sabe quem são os verdadeiros companheiros. Agradeço muito, em especial na região de Rio Verde e Jataí, onde tem muito produtor que nem fazia negócio com a gente e que agora está sentando para fazer negócio. Vocês é que vão ajudar a Rural e a Agrocat e a AgroSem sair do outro lado. Muito obrigado. Meu amigo, quando vier por aqui, vamos tomar um vinho junto, viu? Tá combinadíssimo. Já anotei todos os nomes que você me passou. Obrigado. Abraço, até mais, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Gente, eu acho que é muito fácil nós julgarmos, né? E tem uma frase que eu ouvi certa vez que eu acho essa frase sensacional. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Quem não cai, né? Qualquer um pode cair, qualquer um pode errar em algum momento da vida. Mas o mais importante não é você cair. O mais importante é você levantar. O mais importante é você mostrar que você tem capacidade de retomar, né, o seu rumo e de voltar a ser não só quem você era, mas ir muito além do que você foi. Eu quero agradecer aqui ao Heron Martins, CEO da AgroGalaxy, e também a AgroGalaxy e a todos vocês, produtores rurais, a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, que nos acompanham. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.